A Bíblia tem um livro sui generis, ou seja, é único, é diferente. Para começar, ele não é um livro, é um capítulo só. Ele cabe, digamos assim, dependendo do tamanho da fonte, numa página escrita. É o livro de Filemon. E para nós ele é muito significativo, por muitas razões. Ele mostra o lado muito humano, um coração assim amoroso do apóstolo Paulo. Na igreja de Colossos, provavelmente uma igreja que nem foi fundada por ele, e ele estava de longe acompanhando aquela igreja, os colossenses, o apóstolo Paulo tinha discípulos que estavam pregando. E ali havia um homem chamado Filemon, que dizem que era rico. A Bíblia não diz, só pelo fato de ele ter um escravo, era tido como rico. Porque quando alguém tinha dinheiro, comprava escravos naquela época. E era comum. Em todas as civilizações, a escravidão era aceita. Uma pessoa que não tinha condições de se manter não ia passar fome. Ela se vendia e quem a comprasse ia cuidar dela, garantir os cuidados e alimentação para que ela trabalhasse produzindo frutos. Hoje em dia, pessoas se escravizam pelo dinheiro. São muito mais escravos pelo dinheiro. Mas, naquela época, a escravidão física era tolerada na maior parte dos países do mundo e em Israel também. Mas esse texto não se dá em Israel. Era na Ásia Menor, lá a cidade de Colossos, que estava debaixo do poder do Império Romano. Portanto, eles não tinham obrigação nenhuma de ter costumes cristãos ou judaicos. Era uma cidade romana na Ásia. E ali havia o Filemon, que a Bíblia não diz. Porém, alguns intérpretes dizem que ele era rico pelo fato de ser possuidor de um escravo, o Onésimo. E, bom, eu entendo que quando alguém aceita o evangelho, ele não é rico, porque para começar ele tem que abrir mão de tudo, entregar tudo ao Senhor. Para que Jesus seja Senhor na vida dele, ele tem que abrir mão de tudo. Se ele mantém uma riqueza muito grande, eu acho que ele não vai entrar no céu. Bom, não sou eu que disse isso, foi o Senhor Jesus, e você sabe disso. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é quase impossível. Mas, então eu não vejo o Filemon como um homem rico, vejo como um homem fiel, que é bastante elogiado pelo apóstolo Paulo. Ele diz aqui, nessa carta a Filemon, de um capítulo só, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo agradecia a Deus quando se lembrava do Filemon, pelo amor que ele tinha, pela fé que ele tinha manifestado para com o Senhor Jesus, pela comunhão e por todo o bem que ele fazia. O apóstolo Paulo estava elogiando o Filemon porque era um cristão exemplar. E então entra no aspecto específico, que era tratar do caso daquele escravo chamado Onésimo. E parece que é um trocadilho aí, porque o nome dele quer dizer inútil, mas o apóstolo Paulo quer dizer que ele era útil. Um escravo, outrora inútil pelo nome dele, veio a se tornar muito útil. Útil a quem? A Paulo, a fé, a obra de Deus, porque aconteceram muitas coisas e também nós não temos esses detalhes. Provavelmente o Onésimo roubou alguma coisa do Filemon e fugiu. Naquela época, um escravo era vigiado para não fugir, mas Deus já tinha previsto isso lá no Antigo Testamento, na lei, que quando um escravo conseguisse fugir, ele não poderia ser recapturado mais. É interessante essa lei, como Deus coloca isto em Israel.
o escravo que conseguisse fugir. Mas o fato do Onésimo ter fugido, aparentemente não foi só a questão da fuga, ele também deve ter roubado alguma coisa do Filemon. Isso é muito comum. O empregado é demitido da firma, ele rouba alguma coisa antes de ir embora, ele rouba alguma coisa. Isto tem sido muito comum em nossos dias também. O Onésimo então fugiu e deve ter sofrido muito, como o filho pródigo. Ele deve ter sofrido bastante, perdeu tudo e, passando necessidade, como filho pródigo, resolveu se arrepender do que tinha feito e procurou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o recebeu e, como um homem de Deus, eu vejo o seguinte: muitas pessoas nos procuram, nem todas com coração sincero. Há muita gente procurando as igrejas atrás de dinheiro, de ajuda, de oportunidades ou até mesmo de informações para depois assaltar a igreja. Dá de tudo em nosso tempo. Nós temos que ser simples como as pombas, mas vigilantes, prudentes como as cobras. A cobra, hoje em dia eu conheço razoavelmente de cobra pela convivência com elas. Eu já aprendi a espantar cobra, já aprendi as limitações da cobra, a entender diferenças entre as cobras. Bom, uma das características em todas as cobras é que elas são muito limitadas e por isso têm que ser prevenidas, prudentes. E Jesus nos recomenda aprender isso. Vamos vigiar. Meu irmão, um monte de gente nessa crise do Brasil vai procurar você. Tem aos montes de crentes aí que estão pendurados com dívidas porque o filho saiu para fazer bonito com o dinheiro da mamãe. Pegou o cartão da mamãe de aposentadoria dela e vai metendo o pau no dinheiro da mamãe, enrola a situação dela, da aposentada, e depois aí ela vai se ver para pagar aquelas coisas, a situação fica complicada. Há mães que estão tentando administrar a situação porque os filhos foram acostumados no bem bom, estão gastando dinheiro, ficaram desempregados e continuam gastando aquilo que não tem. Se acharem quem empreste, quem venda fiado, eles vão meter a cara, mas depois alguém vai ser cobrado, alguém vai ter que pagar. Essa situação não é nova e vai se multiplicar no Brasil. Filhos que vão botar os pais em apuros na área financeira por causa da vida desregrada que eles vivem. Filhos que não se acostumaram a trabalhar, são preguiçosos, não se qualificaram, não têm profissão, não gostam de trabalhar, mas eles têm um papai que eles sabem enganar. Eles têm uma mamãe de quem eles conseguem roubar. Então isso vai acontecer muito. Vem chorando: mãe, estou precisando de dinheiro para fazer isso e aquilo, preciso comprar uma moto para ir trabalhar, eu preciso... Olha, conversas não vão faltar, cascatas, vontades, isso vai existir muito. E muitos pais e mães e avós vão continuar a ser enganados neste Brasil. O fato é que o dinheiro é de origem maligna, não faz milagres por ele mesmo e amarra, escraviza quem se apega a ele. O Onésimo caiu na desgraça, como o filho pródigo, com toda certeza. E naquela situação deprimida, ele procurou alguém. Mas como ele teve vergonha de procurar diretamente o Filemon, ele quis um intermediário. Ele foi procurar o apóstolo Paulo para orar por ele. Eu me lembro do irmão Lázaro que disse: se você quer agradar um pastor, é você ir a ele e pedir para ele orar por você. Ah, político gosta disso, vai na igreja pedir para a igreja orar por ele. Pronto, a igreja toda cai com o coração quebrantado em favor daquele político. Quando a pessoa faz muita coisa errada, depois vem na igreja meio choroso, pedindo para a igreja orar por ele, o coração dos crentes se abre. E é sempre assim. A carta a Filemon existe porque o coração de Paulo se abriu.
se quebrantou por aquele Onésimo a quem ele começa a chamar de filho. Será que o Onésimo foi sincero? Só o tempo podia dizer, mas nós não temos esse registro histórico se foi sincero. O fato é que o apóstolo Paulo, provavelmente já escolado, experimentado, deve ter orado a Deus: Senhor, será que esse Onésimo está só me enganando? Mas, Senhor, mostra a verdade. Paulo deve ter orado, sentiu firmeza na decisão do Onésimo e quis ajudá-lo. Recebeu, o Onésimo começou a ajudar a Paulo, deve ter gostado, recebido edificação espiritual, começou a crescer espiritualmente. Bom, e aí chega o momento, o apóstolo Paulo diz: meu irmão, nós não podemos viver aqui esse nosso contato, essa obra de Deus assim, longe do Filemon. Nós temos que nos reconciliar com ele. Então você vai voltar, eu vou escrever uma carta, você leva em mãos essa carta lá para o Filemon e nós vamos pedir perdão a ele. Você vai se humilhar e eu vou escrever aqui o que escreveu. Filemon, você é um irmão muito querido, o Onésimo, aconteceu isso, mas ele está arrependido, ele está me servindo, ele é muito útil para mim no ministério. Eu peço que você receba o Onésimo agora como um irmão, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, porque ele está convertido de verdade. Receba o Onésimo e se alguma coisa ele te roubou aí, algum prejuízo ele te deu, eu vou pagar, para não alegar que você me deve até você mesmo, você, Filemon. Bom, essa foi a carta de Paulo. Meu filho Onésimo. O Onésimo era escravo do Filemon. Agora Paulo chama de meu filho. Que status, que mudança. Assim é o pecador, caído na sarjeta, bêbado, viciado, cheio de crack na cabeça, não tem mais esperança. E aí quando ele se volta para o evangelho, Jesus chama de meu filho e ele encontra alguém que o ama, começa a discipular. Que maravilha, que mudança de padrão quando a gente é querido e amado. É assim que Deus quer nos tratar. Ele vai colocar um Paulo no seu caminho para cuidar de você. Procure, minha irmã, um líder, uma líder que ame você, que chame você de minha filha, que tenha interesse em ver o seu crescimento espiritual, que queira o seu bem. Não caia na mão de explorador de igreja que só quer o seu dinheiro lá na igreja. Cuidado, vigie, abra os olhos. Deus sempre vai ter um coração amoroso e isto palpitando dentro dos seus escolhidos. Sempre vai haver um Paulo com amor, um Davi com coração grande para receber os arrependidos. O evangelho é assim, alguém que era totalmente inútil, agora vai ser útil. Você que passou muito tempo perdendo tempo na vida, mas agora Deus vai querer usar a sua vida. Venha depressa, o caminho é este. Procure o seu irmão, seu líder, seu pastor, sua irmã líder. Este é o caminho. Volte-se depressa.